agora um módulo específico para falarmos da opção editoras tradicionais. E essa vai ser a lógica do curso para os próximos módulos. Então, esse módulo 3, vamos falar sobre essa opção das editoras tradicionais. O módulo 4, a gente fala da publicação independente via editoras. E no módulo 5, a gente fala sobre a autopublicação. Eu não falei nos últimos vídeos, mas fique ligado que o bônus que eu prometi é um bônus super interessante, que eu tenho certeza que vai dar um up na sua carreira como escritor. Sem delongas, vamos para essa aula do curso. Qual que é a primeira aula sobre as editoras tradicionais? O que é necessário antes mesmo de você tentar entrar em contato com uma editora tradicional? Antes de você mandar aquele seu e-mail oferecendo o seu livro, mandando uma cópia se ele já estiver pronto, enfim, antes de entrar em contato, algumas sugestões, algumas ideias são bem importantes para você não queimar o seu filme com a editora. Veja quais são. Você deve pesquisar quais são as editoras ideais de acordo com o seu nicho e de acordo com o seu público. Se você não tem ideia qual é o seu público, pelo menos a faixa etária, gênero, por aí vai, eu sugiro que você tenha em mente para quem é o seu livro. Por mais que a arte, de uma forma geral, e a literatura está inclusa nisso, ela seja livre, a gente deve estar sempre aberto a criações, a criatividade, você, de fato, escreve para alguém. Será que é um público majoritariamente masculino? Será que é um público majoritariamente infanto-juvenil? Você tem que saber qual que é o seu público. Eu vou dar exemplo do meu livro, Lucas Esperança do Último. Vou pegar ele aqui. Ele é uma ficção distópica, que o protagonista ele é um homem e pelos reviews que eu tive, majoritariamente adolescentes têm lido o livro e têm gostado e tem criado uma empatia pelo protagonista Lucas. E aí eu tenho hoje uma noção muito clara de quem que é o meu público. Inicialmente, quando eu escrevi, eu estava imaginando que seria para um público mais adulto, mas por conta de feedbacks dos meus leitores beta, que eles são muito importantes para a construção do seu livro, eu identifiquei que seria uma literatura young adult, uma literatura... Quem lê o meu livro são pessoas que também gostam de Harry Potter, Jogos Vorazes, mais ou menos nessa linha. Então eu já sei muito claro hoje, assim, na verdade, antes de publicar, e hoje mais ainda, que a literatura do meu livro, que a leitura do meu livro é feita por pessoas nessa idade, majoritariamente masculino, e também, quem é da região onde o livro passa, que é Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa ideia para quem o seu livro é destinado é muito importante na busca para uma editora. Olha, vão jogar aqui as claras. O meu livro, por exemplo, vamos pegar a editora Rocco, que eu falei de Harry Potter, e a editora que publica os livros de Harry Potter. E também publica os livros infantis da J.K. Rowling, tem os direitos de publicação da autora. Será que um dia o meu livro ele poderia ser publicado pela Rocco? Pode ser que sim, por conta do público que está acostumado com os livros da Rocco, apesar de também ter Clarice Lispector, que é outro tipo de literatura, mas parte do público da editora Rocco são feitas de pessoas que gostam desse tipo de literatura. É isso que eu quero dizer com essa aula, você identificar quais editoras do mercado têm uma parcela de público que vai de frente com o público pretendido do seu livro. Vou dar exemplo que você escreve mesmo fantasia, uma fantasia medieval, fantasia científica, seja o que for. E você manda o seu livro para submissão de uma editora que só publica biografias. De cara não faz sentido, nunca vai dar match. Não, entendeu? É nesse ponto que eu quero dizer. Então, a primeira sugestão que eu faço é você pesquisar e levantar quais são as editoras que estão mais próximas, que publicam livros parecidos com o seu. Um segundo ponto bem importante é você personalizar a comunicação. Eu recebo, apesar do Bingo não ser uma editora, eu recebo
vários e vários e-mails recorrentemente de pessoas que querem publicar o seu livro comigo. E aí eu entro, né? Eu tenho a parceria com a editora Flive, que eu vou falar mais no final do curso, o que é de fato essa parceria. E eu encaminho, né, esses autores, eu faço um pré-filtro e encaminho para a Flive caso dê um possível match. Que eu identifico, eu conheço a editora, o que pode virar uma publicação deles eu vou e mando. Mas o que me incomoda bastante, o que eu fico bem chateado mesmo, é quando eu recebo um e-mail que claramente ele é um Ctrl+C, Ctrl+V, mudando apenas, e às vezes nem sempre, o meu nome, o nome do bingo, e a gente vê até diferença de fontes, de tamanho das letras ali no e-mail. Gente, personalize, trate cada editora como única. Você não quer ser tratado como único ao ser publicado por essa editora? Então, personalize a comunicação, porque se você conseguir ir avançando as etapas, que é bem difícil, essas editoras recebem centenas de e-mails diariamente. Se você consegue chegar que alguém vai ler o seu e-mail, que vai analisar seu material, se você manda uma comunicação Ctrl+C, Ctrl+V, você perde pontos. Imagine como uma entrevista de emprego. Se você manda currículo para todo mundo e manda um e-mail igual para todo mundo, como que você quer ter exclusividade, uma tratativa exclusiva mesmo, se você não faz o mesmo com essa pessoa, com essa editora? Então, personalize a sua comunicação. Garanta que a sua obra esteja concluída. Esse é um ponto bem interessante, porque não pelo fato da obra estar fechada, de fato, até porque o próximo ponto que eu vou falar, você não necessariamente tem que enviar a obra em si, seu manuscrito fechadinho, mas quando se tem a obra concluída, você já consegue ter uma visão muito mais clara do que você pretende com essa obra, tanto na personalização da comunicação, tanto na escolha das editoras, e algo não digo que é recorrente, nem que é comum, mas que acontece. De repente você está no começo da sua história, você tem apenas a parte da estruturação pronta, você tem sinopse, você tem sua escaleta, você tem um argumento pronto ali, uma ideia de conflito, mas que ao longo da narrativa pode mudar. E outra, imagina que você consegue um contato com uma editora, alguma coisa, seu livro pronto. E aí, como que você avança? Então, eu costumo trabalhar de uma forma bem estruturada, tanto é que eu criei a metodologia 3EPV, que é existir, estruturar, escrever, publicar e vender, seguindo essa ordem. Não necessariamente vai acontecer tudo bonitinho, tudo certinho, mas é uma lógica de como as coisas elas devem funcionar. Então, garanta que sua obra esteja pronta. Mais um ponto bem importante, e eu acredito que é o mais importante desse vídeo, se liga, que é a elaboração do seu Book Proposal. O que é o Book Proposal? É basicamente a proposta do seu livro, que é um documento, uma apresentação, pode ser num formato textual, tipo Word, ou num formato apresentação, tipo PowerPoint. Eu gosto de apresentações visuais. Eu acho que você consegue colocar os elementos ali, gráficos e visuais do seu livro, você consegue informar melhor os pontos principais que você chama atenção para a pessoa que vai ler o seu livro. E sobre Book Proposal, tem um vídeo específico desse curso somente sobre Book Proposal, inclusive um dos bônus é justamente um modelo prontinho para você só preencher os dados e ter esse documento preparado. Mas de cara, eu já falo, encare o Book Proposal como um currículo do seu livro. Você não tem o seu currículo pessoal, quando você vai buscar um emprego, que você coloca as suas qualidades, os pontos principais. O Book Proposal segue essa lógica. E por fim, o que você deve se atentar antes de entrar em contato com o editor é crie uma planilha e organize tudo. Porque imagina se você não tem uma organização e manda um e-mail ou uma carta para a editora hoje e daqui a 2 semanas manda de novo. Não faz sentido. Então organize, crie uma planilha, coloque o nome de editora, os pontos de contato, se é e-mail, se é telefone, se é endereço. Coloque alguns status também. Foi enviado o e-mail, a carta, enfim. Obteve resposta? Sim ou não? Quanto tempo que foi mandado? Tá?
E um campo de observações também interessante, para você colocar de uma forma mais livre, escrevendo o que tem acontecido. Ah, eu conheci um escritor que entrou em contato com a editora tal, demorou 3 meses para responder, alguma coisa assim. E aí você consegue ir acompanhando todo esse trabalho. Por quê? Você não vai mandar e-mail para uma editora, para duas, vai mandar para várias, desde que cumpra, né, o ideal, os pontos que eu falei mais acima. Então, se liga em todas as etapas antes mesmo de entrar em contato com uma editora tradicional, porque as chances de você conseguir serão maiores.